pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Carol e hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu parto, o meu relato de parto e também mostrar tudo que eu e meu marido gravamos lá do parto. O meu parto foi pelo SUS no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte. E se você não é inscrito no canal, vou pedir pra você se inscrever pra você não perder os próximos vídeos, também dá uma força pro canal deixando seu like. Então, bora começar esse relato. O Hospital Sofia Feldman, gente, ele é totalmente pelo SUS, então qualquer pessoa pode ser atendida lá. Eu vou falar tudo direitinho como foi meu parto lá. Eu assisti vários relatos de parto antes, né, pra ver como que seria o meu, pra ter uma ideia. Então, eu vou contar desde o começo como foi o meu trabalho de parto, né, como foi a minha evolução, e também falar sobre o hospital. Então, era dia 30 de dezembro, né, uma sexta-feira. Eu e meu marido, a gente estava pronto para assistir um filme, né, na parte da noite, ali umas 11 horas da noite, e eu comecei a sentir umas cólicas. E durante a gravidez inteira eu não senti cólica, então já desconfiei que talvez aquilo ali fosse uma contração. E aí eu fui lá, mandei mensagem para minha médica e ela falou que poderia ser sim uma contração. Então, eu e meu marido começamos a monitorar o tempo das contrações. E tava tendo uma contração a mais ou menos 15 minutos. Eram contrações leves, assim, não eram muito fortes, não. Mas como somos pais aí de primeira viagem, a gente não sabia, né, a gente ficou na dúvida se a gente já deveria ir para Belo Horizonte. Porque eu moro mais ou menos a 100 km de onde eu ia, né, ter meu parto, que é lá no hospital de Belo Horizonte. Então a gente pensou, será que a gente já deve ir? Aí eu perguntei à minha médica e ela sugeriu que a gente passasse primeiro no hospital aqui de Lafayette, o hospital público, e visse, né, como que tava, para o médico me examinar e ver se eu poderia esperar pelo menos até no outro dia de manhã, que seria melhor de ir para Belo Horizonte do que ir, né, no meio da noite. Então eu fiz isso, a gente juntou tudo, a mala maternidade, colocamos no carro e fomos lá para esse hospital aqui da minha cidade. A gente demorou muito de ser atendido lá, fui ser atendida mais de meia-noite e tal. E aí o médico me examinou, fez o toque e ele falou que eu não estava em trabalho de parto, que ainda ia demorar muito, que estava longe. Ele falou assim, tá longe. Só que assim, a gente foi muito mal atendido lá, o médico nem perguntou nada direito, não quis saber, nem explicou nada pra gente, e eu saí com aquela pulga atrás da orelha, se aquilo tava certo ou não. Então a gente resolveu ir pra casa, dormir no outro dia cedo, ir pra Belo Horizonte, e durante a noite ficar olhando, né, se eu ia passar a ter mais contrações, se minha situação ia piorar. E esse médico também, ele receitou Buscopan caso continuasse as dores para poder aliviar a dor. Mas como eu fiquei com bastante pé atrás com esse médico, eu nem tomei não, né? Fiquei passando a noite aí sentindo dor, quase não dormi nada direito. E no outro dia de manhã a gente foi para Belo Horizonte. E aí eu cheguei lá no Hospital Sofia, né? Eles fizeram a minha ficha, passei pela triagem. Lá no hospital a gente não precisa ter feito pré-natal lá, não precisa ter nenhum encaminhamento de médico, você é totalmente do SUS. A gente só chegar, né, com seus dados, com seu cartão do SUS, com seu cartão da gestante e as últimas ultrassons também, e aí você já vai ser atendida. E aí, né, eu passei pela triagem, eles aferiram a minha pressão, tal, tudo direitinho, e chegou a minha vez de ser atendida. Como o meu caso ali não estava, né, grave, tinha muitas outras gestantes lá com situações muito mais críticas, eu demorei um pouco para ser atendida, assim, em torno de umas 2 horas depois que eu passei pela triagem, mas aí a moça lá, a médica, né, me atendeu super bem, ela fez o exame de toque também, e ela falou que eu estava já com 2 centímetros de dilatação, mas que não seria naquele dia, e que eu poderia voltar para casa. Mas eu já perguntei a ela, né? Falei, mas como que eu vou saber a hora certa de vir para Belo Horizonte? Ela falou, olha, ela foi lá, né, me passou uma folha com uma lista de sinais que eu deveria ficar de olho caso algum deles acontecesse, era pra gente ir para Belo Horizonte. Então, dentre eles estava lá a bolsa estourar e também estava lá vários outros, né? E também tinha lá que se eu tivesse 3 contrações em 10 minutos, então já indicaria aí o trabalho de parto. Então a gente voltou pra minha cidade, voltamos pra casa, e aí as contrações continuaram ali, né, mais ou menos a cada 15 minutos, às vezes esperava meia hora, e eu quase não dormia direito. E eu fiquei assim o outro dia inteiro, desse jeito, sabe, nossa, e assim, pensa, ficando morta de cansada, né, aquelas contrações, indo, voltando, elas estavam fracas, mas estavam me atrapalhando muito a descansar. E essa médica lá de Sofia, ela também me indicou o Buscopan para dores, então na noite, na próxima noite, né, eu tomei, mas também não adiantou, continuei com as dores. Então eu passei o outro dia inteiro assim, dia e noite. Foi no outro dia, eu passei o dia todo, e quando foi à noite, a gente tava pensando, né, que talvez poderia estar próximo aí do parto. Então eu e meu marido, a gente decidiu que no outro dia de manhã a gente ia para Belo Horizonte, já com mala e cuia, com as coisas, e que se não fosse a hora, a gente ficaria no hotel por lá até chegar a hora, porque a gente, né, tava achando que estaria próximo. E aí eu tava até deitado na sala, tentando assistir televisão, porque eu não conseguia dormir, né? Eu e meu marido. E quando foi uma meia-noite mais ou menos, eu dei um calafrio muito forte. Eu comecei a tremer todo, pulando o corpo assim, parecia quase uma convulsão.
Eu e meu marido ficamos muito desesperados. Ele tentou me abraçar pra tentar me esquentar, colocou um monte de cobertor, sendo que, gente, tava um dia muito calor. Tava tão calor que eu tava só de top e eu, de repente, tava todo tremendo de frio. E aí, passou um tempo, eu fui no banheiro novamente, que eu tava indo o tempo inteiro, né? Grávida, finalzinho da gravidez, saí no banheiro o tempo inteiro. Fui com medo, porque eu tava com muito frio, e aí saiu aquele tampão mucoso, né? Que é aquele muco que sai das grávidas. E aí, quando saiu esse muco, né? Era muito viscoso, né? Tipo um corrimento assim. Aí a gente falou, ah não, vamos pra Belo Horizonte, porque eu já tava com o calafrio, saiu o muco e eu tava tendo muitas contrações. Então a gente juntou tudo, colocou tudo no carro e fomos pra Belo Horizonte. Então no caminho a gente foi monitorando as contrações, né? E aí a gente viu que elas estavam ficando muito mais frequentes, mais ou menos ali 2 em 10 minutos. E a gente viu que estavam então se aproximando aí do trabalho de parto. Então eu cheguei lá, passei pela triagem novamente, então a minha situação estava muito mais crítica dessa vez, né? Eles me colocaram até a tarja amarela, então eu fui atendida bem rápido. E aí, na hora da minha consulta, a médica fez o toque, e aí ela viu que eu tava com 6 centímetros de dilatação já e com o colo bem fino. E aí ela viu também que eu tava com 3 contrações a cada 10 minutos, o que já indicava o trabalho de parto. Então ela falou, você não volta pra casa mais, você já vai ser internada. E aí eu pensei, né, nossa, é agora, né, eu vou ter meu filho, daqui eu não saio mais, saí meu filho no colo. E como as dores, né, não estavam tão fortes assim, estavam suportáveis, eu tava confiante que ia dar tudo certo, que eu ia conseguir o parto normal. Porque, gente, o Hospital Sofia, ele é referência em parto normal. Então, assim, todo mundo que quer parto normal é que vai pra lá. Então, né, quem não quer o parto normal, eu não indico esse hospital. Mas quem quer o parto normal é um hospital excelente nessa área. Então, eu e meu marido fomos conduzidos para a sala de pré-parto, que ali ficam várias gestantes. A gente fica, tipo, separadas, tipo, com um pano, né, que fica em volta, assim, né, de cada quartinho ali. Então, ficam várias gestantes. E ali a gente fica esperando o trabalho de parto ir evoluindo. E lá pode ficar tanto a gestante e o acompanhante. Eles servem café, né, vão servindo lanche e vai passando também uma enfermeira toda hora para ficar vendo os batimentos do bebê, medindo a sua pressão. E também nessa sala de pré-parto tem à disposição da gente ali chuveiros, tinha bola de pilates, banquinho de parto, várias coisas para ajudar ali a aliviar as dores das gestantes. Eu usei muito chuveiro, fiquei horas lá no chuveiro, porque nesse período água quente ali nas costas, sabe, tava aliviando muito as dores, tava ajudando muito. Conforme as mulheres iam evoluindo no trabalho de parto, elas eram encaminhadas para salas de parto. Aí ficava uma mulher em cada sala, que é onde ia ter o parto, né? Então eu fiquei ali no pré-parto algumas horas. Quando foi mais ou menos 11 horas da manhã, eu fui conduzida para a sala de parto mesmo. E já estava mais ou menos no horário do meu exame de toque, porque assim que você chega lá, eles colocam mais ou menos os horários que vão ser feitos os exames. E aí, quando foi mais ou menos meio-dia, a enfermeira fez o exame de toque e na hora que ela colocou a mão lá, estourou minha bolsa, gente, foi na hora. E aí, nessa hora, aquela aguaceira. Até então, minha bolsa ainda não tinha estourado. E quando a bolsa estourou, eu comecei a ficar desesperada, porque eu sabia que depois que a bolsa estourasse, né, as dores iriam ficar muito mais fortes. Assim, era o que eu tinha pesquisado, né, então eu já pensei, nossa, agora a situação vai ficar feia pro meu lado. E também porque ela falou que eu tava com 7 centímetros de dilatação. Eu pensei, se eu cheguei aqui com 6 horas da manhã, então 11 horas da manhã eu tô só com 7 e eu achava que tinha que esperar até 10, né? Eu pensei, nossa, eu vou ficar aqui até amanhã e meu filho não vai ter nascido com dores e assim, comecei a ficar desesperada. Nossa, gente, é tanta coisa na cabeça da gente. E na hora eu fiquei muito desesperada. E dito e feito, né, realmente as dores ficaram insuportáveis. Assim, eu comecei a chorar muito, gritar de dor, meu marido não sabia o que fazer. Ele ficava tentando fazer massagem, mas também a gente não tem experiência nisso. Chegou o Mamitex pra gente do almoço, mas assim, eu fiquei sem comer nada desde que eu cheguei lá. A única coisa que eu tomei foi um suco que eles me ofereceram lá, de resto eu não consegui comer nada. Nem meu marido tava conseguindo também, porque ele tava o tempo inteiro me ajudando. E também o bom do hospital é que ele tem muita comida e é uma comida bem gostosinha. Então, assim, tanto a pessoa e o acompanhante acabam ficando bem. E ali eu chorando de dor, gritando, muito desesperada, achando que não ia dar certo, achando que eu não tava dilatando, que não ia conseguir. Eu entrei no chuveiro de novo lá no quarto, né? Mas também não tava adiantando. Assim, no nível que já tava as dores, o chuveiro já não adiantava mais. Meu marido também desesperado, não sabia o que fazer comigo. Nós dois achando que tava dando tudo errado no parto. E aí, gente, chegou uma bênção. Parece que foi um anjo que caiu do céu, que foi a doula. Eu não contratei doula pro meu parto. Assim, né, de burrice mesmo minha, devia ter contratado, fez muita falta. E aí chegou a doula do hospital e foi, assim, uma bênção. Quando ela entrou e começou a me ajudar, meu marido até chorou, sabe? Porque a gente não sabia mais o que fazer e ela começou a me acalmar, me falar como que estava sendo o trabalho de parto, a gente começou a fazer atividades, ela fez também muita massagem. Assim, ela pegou na minha mão e, sabe, me carregou no colo, vamos falar assim.
foi por ela que eu consegui, sabe? Porque talvez eu não teria conseguido, porque ela foi um anjo, ela me ajudou muito, e daí pra frente ela ficou comigo o tempo inteiro. E ali no meio das dores muito fortes, eu implorei por cesárea, e ela ficava me acalmando, falando que não, que era uma cirurgia, e que tava dando tudo certo, que era assim mesmo a evolução, né, do trabalho de parto, pra eu ficar tranquila. E assim foi passando as horas, e aí eu pedi muito também analgesia, que é pra aliviar as dores, né? E aí as enfermeiras, o médico lá, eles me explicaram que era uma coisa que tinha muitos riscos, que outras gestantes tinham tomado até naquele dia mesmo, e tinha desacelerado o coração do bebê, pra eu pensar direito se eu devia tomar ou não. Então eu esperei mais um tempo, mas aí assim, tava uma situação insuportável, eu tava aguentando mais, e aí eu fui pra sala de analgesia. Mas eu tomei e não adiantou, eu continuei com as dores. Então assim, isso foi uma coisa que eu me arrependi de ter tomado, porque eu corri o risco, né, de talvez acontecer alguma coisa comigo ou com o bebê, de desacelerar o trabalho de parto, desacelerar o coração dele, e não adiantou nada. Então, num próximo parto, eu não faria isso, eu não tomaria essa analgesia, até porque, né, não adiantou nada. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com a gente ficou bem. E aí, essa analgesia ela é tomada numa outra sala, uma sala que ela fica toda monitorada, eles monitorando tanto o meu coração quanto do meu filho, pra ver se estava tudo certo ali, com acompanhamento do médico. E aí, a gente, né, deu tudo certo, mas eu continuei com as dores, voltei pro quarto, né, sofrendo demais, achando que não ia conseguir. E aí, depois que eu voltei pro quarto, ele morrendo, chorando sem parar, né, me deu uma vontade forte de fazer cocô. E a médica tinha falado com a gente que se desse essa vontade é porque era a hora do filho nascer, tá? A hora do parto acontecer, né? De eu parir. Aí eu na hora nem pensei nisso, eu falei, preciso fazer, eu queria ir no vaso. E a doula falou, não vai no vaso não, que eu acho que é seu filho já. Eu sentei no banquinho de parto, né? E ela falou assim, ó, deixa vir, deve ser seu filho. E eu não conseguia aquela coisa, tipo assim, uma vontade forte lá embaixo, mas meu filho não saía. E aí a enfermeira veio e já tava quase no horário de fazer meu exame de toque, né? Meu marido falou com ela, faz o toque nela, porque a gente tava achando que eu não tava dilatada, que não ia dar certo o parto normal, né? E aí a enfermeira veio, e aí quando ela foi fazer o exame de toque, ela sentiu a cabeça do meu filho lá embaixo. Então não tinha como fazer toque mais, né? Eu já tava, eles chamam de coroar, né? Eu já tava coroada, né? Meu filho já tava lá. Então ela até falou assim, olha, Carol, põe sua mão aqui que você vai sentir seu filho já tá aqui. E na hora que eu pus a mão, gente, nossa, realmente, era a cabeça dele já. Nossa, eu fico até, não gosto nem de lembrar, porque, assim, porque são tantas emoções, uma coisa tão forte que a gente lembra e fica até meio emocionado, assim. Tá bom. Tá bom? Beleza. Aí eu pensei, agora que vai, né? Ela falou, então agora acredita, confia que vai. E aí eu peguei, ela falou, olha, qual posição você quer ficar? Quer ficar no banquinho de parto? Quer ficar em pé? O jeito que você quiser. Aí na hora eu falei, não, eu quero ficar deitada, porque desde que eu cheguei lá no hospital, eu fiquei em pé o tempo praticamente inteiro, porque em pé eu tava sentindo que tava melhor do que sentada na hora que as dores vinham. Então eu falei, não, eu quero ficar deitada. Aí eu fiquei deitada, né, até pra poder descansar as minhas pernas, e ela falou, quando a contração vier, você faz a força e aos poucos você conseguir expulsar aí seu filho. E aí eu deitei e, gente, a natureza é tão perfeita, sabe? Deus é tão perfeito que é justamente isso. Você pode fazer a força que for. Só na hora da contração é que você consegue fazer a força que vai tirar seu filho lá de dentro. Então eu ficava esperando as contrações virem e fazendo força nas contrações. E no intervalo eu ficava respirando fundo, né? Pra poder levar oxigênio até pro meu filho. E também nesse intervalo entre as contrações, a enfermeira estava medindo os batimentos do coração dele o tempo inteiro, né, para ver se estava tudo bem, para ver se a gente não estava correndo nenhum risco, tanto eu quanto meu filho. E aí, essa parte da expulsão deve ter demorado mais ou menos uma meia hora. Isso aí já era umas 3 horas quando eu deitei, né? E aí, quando foi mais ou menos 3h40, meu filho nasceu. E aí, gente, na hora que nasce, assim, é bom demais. Nossa, a gente chora tanto, a gente fica tão feliz. E assim, até que ele saiu, a gente não tava acreditando, mas quando ele, sabe, foi pra fora, a gente nem acreditou no que tinha acontecido. E as dores acabaram, assim, instantaneamente. Na hora eu fiquei toda feliz, peguei meu filho no colo, ele foi colocado no meu peito. Então eu ainda não tinha dado leite, mas já saiu aquele colostro na hora. E aí deu tudo certo, né? E aí eu fiquei 1 hora ali com ele no colo, a gente tirou fotos e tudo. Eu tava morrendo de fome, né? Porque eu fiquei sem comer. Aí a enfermeira trouxe lanche pra mim, eu já comi feliz ali com meu filho no colo, feliz também que tinha dado tudo certo.
E também uma coisa que eu fiquei muito na dúvida, eu acho que vocês também devem ficar, se eu tive também laceração, né? Graças a Deus eu tive, mas bem leve, então ela deu ali 2 pontinhos que eu nem senti, então assim, foi praticamente nada. A enfermeira até pensou se deveria dar os pontos ou não, porque foi bem raso mesmo, mas aí a outra acho melhor dar os pontos, até pra cicatrizar mais rápido, né? Mas assim, eu não senti absolutamente nada. Depois que meu filho nasceu, foi só alegria. Também eles pegaram ele, limparam, vestiram ele, e eu fui tomar banho logo em seguida também, ali no quarto mesmo. E aí eu tomei banho, a enfermeira me ajudou, mas eu nem precisava de ajuda, né, porque eu tava super bem. Só tava um pouco bamba, né, por conta de ter ficado sem comer tantas horas, por, né, todo o sofrimento ali do parto. Mas aí eu tomei banho, já fiquei limpinha, né, coloquei a calcinha absorvente que eu tinha levado, que foi, né, muito útil também. E ali a gente já foi conduzido lá pro quarto, que é tipo uma enfermaria, onde ficam as mães, os filhos e os acompanhantes. Esse quarto também fica lá uma mãe do lado da outra, também a gente foi cercada ali, separada uma da outra por umas cortinas, né? Aí tem uma cama ali pra mãe, tem o bercinho, né, pro filho, porque o filho da gente fica com a gente o tempo inteiro ali no bercinho, e também uma cadeira que ela reclina pro acompanhante. Assim, é uma cadeira, mas ela deita bastante, então o acompanhante acaba ficando confortável. E é um hospital público, né, então é tudo simples, mas a gente achou bem digno, assim, bem confortável, a gente gostou muito, a gente ficou muito bem lá. E aí eles foram toda hora lá medir, né, meu filho, fazer vários exames, fazer em mim também, ver se eu tava bem, medir a minha pressão, meus batimentos, tudo. Então a gente foi muito bem tratado, fizeram vários exames lá. O Liam também tomou as vacinas, aquelas primeiras vacinas lá no hospital mesmo. Também quem quisesse registrar o filho também podia. Eu não quis, mas tinha como também, porque tem um cartório lá no hospital. E toda a equipe ali de Sofia, gente, foi maravilhosa. Tratou a gente assim, sabe, quase como filho, mãe e filho ali, cuidou da gente. As enfermeiras me ensinaram a dar o peito pro meu filho, porque eu não sabia, né? Ensinaram a gente a dar banho também. Então, assim, ensinou tudo pra gente e tratou a gente com muito carinho. Então, a gente amou. Eu tenho um carinho muito grande por toda a equipe e eu indico muito, assim, pra todo mundo, sabe, que tem o parto lá, porque eu não tenho nada a me queixar. Assim, o parto normal, né, claro que é sofrido, não vou falar que é fácil, não é, mas o hospital fez tudo, a equipe fez tudo que pôde, sabe, para que a gente tivesse a melhor experiência e graças a Deus eu acho que o melhor parto é aquele que a mãe e o filho vão para casa com saúde. E foi o que aconteceu, né, graças a Deus, e após 24 horas a gente já teve alta. Eu só queria ressaltar, gente, que no hospital também faz cesárea, em caso de precisão, né, se correr risco da mãe, risco do filho, alguma coisa, assim, eles fazem sim a cesárea, mas é um hospital que acredita e ele é referência em parto normal. Então, se a pessoa quer o parto normal, eu indico muito esse hospital. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Deixa o like também nesse vídeo e se inscreve no canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau!